dando continuidade ao capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando firmemente os 4 ventos da terra, de modo que nenhum vento pudesse soprar sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E ouvi outro anjo subir do nascente com um selo do Deus vivente, e ele gritou em alta voz para os 4 anjos dos quais havia sido concedido fazer dano à terra e ao mar: não façam dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até termos selado na testa os escravos do nosso Deus. Então ouvi o número dos selados. O céu não está aberto a todo mundo, tem um número. Tá? É bíblico isso. Dos que entram no céu. Então ouvi o número dos selados, 144.000 selados de toda a tribo dos filhos de Israel. 12.000 de cada tribo, tá? Vai fazer 12.000 selados. Da tribo de Judá, tribo de Ruben, tribo de Gade, tribo de Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulão, José, Benjamim. Depois disso vi uma grande multidão que nenhum homem era capaz de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos em compridas vestes brancas, e havia folhas de palmeiras nas suas mãos. Clamavam em voz alta: devemos a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes, e eles se prostraram com o rosto no chão, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, o agradecimento, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Em vista disso, um dos anciãos me disse: quem são esses que vestem compridas vestes brancas e de onde vieram? Assim eu lhe disse imediatamente: meu senhor, é o Senhor quem sabe. Ele me disse: esses são os que saem da grande tribulação. Eles lavaram suas vestes compridas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. É por isso que estão diante do trono de Deus e lhe prestam serviço sagrado dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá a sua tenda sobre eles. Não terão mais fome, nem terão mais sede, e nem o sol nem o calor abrasador os castigarão, porque o Cordeiro que está no meio do trono os pastoreará e os guiará a fontes de água da vida, e Deus enxugará toda a lágrima dos olhos deles. Quando ele abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi então os 7 anjos que estão em pé diante de Deus. Lhes foram dadas 7 trombetas. Chegou outro anjo, segurando um incensário de ouro. Ele parou junto ao altar. Foi-lhe dada uma grande quantidade de incenso para oferecer, junto com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. Esse negócio do ouro é delicado. Entrei num convento, um monumento... Caralho. Não é Piedade, não. Esqueci. É o arquidiocesano lá do Rio de Janeiro. E aí, na Via Sacra, percebe-se que quando Jesus é crucificado, tem um batente que você quase se debruça para ver aquilo, né? E aí a gente entende que não é para a pessoa ter vontade de ver Jesus crucificado. E essa igreja, ela é toda banhada a ouro. Então, assim, o ouro tá ali, né, brilhando. Como que Jesus, como que Deus vendo a pessoa, vê Jesus crucificado e querer ver isso. Para oferecer, junto com as orações de todos os santos,
sobre o altar de ouro que estava diante do trono. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Mas o anjo pegou imediatamente o incensário, o encheu de fogo do altar e o lançou para a terra. Então houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E os 7 anjos com as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve granizo e fogo misturados com sangue, e isso foi lançado para a terra. 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores foi queimado, e toda a vegetação verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta, e algo semelhante a um grande monte em chamas foi lançado no mar. 1/3 do mar se transformou em sangue, 1/3 das criaturas viventes que havia no mar morreu, 1/3 dos navios foi destroçado. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela queimando como uma tocha. Ela caiu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela é Absinto. 1/3 das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa das águas, porque foram tornadas amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi atingido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, a fim de que 1/3 deles ficasse escuro e 1/3 do dia não tivesse luz, e o mesmo acontecesse com a noite. Eu olhei e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu dizer em voz alta: Ai, ai, ai dos que moram na terra por causa dos toques de trombeta restantes que os 3 anjos estão para tocar. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu para a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. A estrela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. O sol e também o ar escureceram com a fumaça que vinha do poço. Da fumaça saíram gafanhotos que se espalharam sobre a terra. E lhes foi dada autoridade. A mesma autoridade que os escorpiões da terra têm. Foi-lhes dito que não fizessem dano à vegetação da terra, a nenhuma planta e a nenhuma árvore, mas apenas às pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Não foi concedido aos gafanhotos que os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses, e o tormento deles era como o tormento que um escorpião causa quando ataca uma pessoa. Naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas de modo algum a acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. A aparência dos gafanhotos era como a de cavalos preparados para a batalha. Tinham na cabeça o que pareciam ser coroas de ouro, e o seu rosto era como o rosto dos homens, mas tinham cabelo como os cabelos das mulheres. Seus dentes eram como os de leões, e tinham couraças como couraças de ferro. O som das suas asas era como o som de carros puxados por cavalos correndo para a batalha. Além disso, eles têm caudas com ferrões, como os escorpiões, e a sua autoridade para fazer dano às pessoas por 5 meses está na cauda. Tem sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebraico, seu nome é Abaddon, que significa destruição. Mas em grego ele tem o nome Apollyon, que significa destruidor. Um ai já passou. Atenção, mais 2 ais vêm depois disso. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha do meio dos chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizer ao sexto anjo que tinha a trombeta: Desamarre os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E os 4 anjos que haviam sido preparados para a hora, o dia, o mês e o ano
foram desamarrados para matar 1/3 das pessoas. O número dos exércitos de cavalaria era de 2 miríades de miríades. Eu ouvi o número deles. Na minha visão, os cavalos e os montados neles eram assim. Tinham couraças vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leões, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. 1/3 das pessoas foi morto por estas 3 pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre que saía da boca deles. Pois a autoridade desses cavalos está na boca e na cauda, porque a sua cauda é como uma serpente e tem cabeça, e com ela causam dano. Mas as outras pessoas que não foram mortas por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Elas não se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas práticas de ocultismo, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Eu ouvi outro anjo forte descer do céu vestido com uma nuvem. Havia um arco-íris sobre a sua cabeça. Seu rosto era como o sol. As suas pernas eram como colunas de fogo, e ele tinha na mão um rolo pequeno que havia sido aberto. Ele pôs o pé direito sobre o mar, mas o esquerdo sobre a terra, e clamou em voz alta, assim como quando um leão ruge. Quando ele clamou, as vozes dos 7 trovões falaram. Quando os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz vinda do céu dizer: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. O anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra ergueu a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, que criou o céu e as coisas nele, a terra e as coisas nela, e o mar e as coisas nele. Não haverá mais demora. Mas, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, realmente se cumprirá o segredo sagrado que Deus declarou como boas novas aos seus próprios escravos, os profetas. E ouvi a voz vinda do céu falar novamente comigo. Ela disse: vá, pegue o rolo aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu me dirigi ao anjo e disse que ele me desse o rolo pequeno. Ele me disse: pegue-o e coma-o. E ele fará o seu estômago ficar amargo, mas na sua boca ele será doce como o mel. Eu peguei o rolo pequeno da mão do anjo e o comi, e na minha boca ele era doce como o mel, mas quando o comi, meu estômago ficou amargo. Disseram-me: você tem de profetizar novamente a respeito de povos, nações, línguas e muitos reis. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, enquanto ele me dizia: levante-se para medir o santuário do templo de Deus e o altar e os que estiveram adorando ali. É a matemática sagrada, né? Mas quanto ao pátio, fora do santuário do templo, mediu o santuário do templo de Deus e o altar, e os que estiverem adorando ali. Mas quanto ao pátio fora do santuário do templo, deixe-o de fora, sem medi-lo, porque foi dado às nações, e elas pisarão a cidade santa por 42 meses. Farei as minhas 2 testemunhas profetizar por 1260 dias, vestidas com pano de saco. Elas são simbolizadas pelas 2 oliveiras e pelos 2 candelabros, e estão em pé diante do Senhor da terra.
Se alguém quiser lhes causar dano, sairá fogo das suas bocas e consumirá os seus inimigos. Se alguém quiser lhes causar dano, é assim que terá de ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu, de modo que não caia chuva durante os dias em que profetizarem, e têm autoridade para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Quando tiverem terminado de dar seu testemunho, a fera que sobe do abismo guerreará contra elas, as vencerá e as matará. Seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, que em sentido espiritual se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi morto na estaca. Povos, tribos, línguas e nações olharão para os seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que os seus corpos sejam colocados num túmulo. E os que moram na terra se alegrarão por causa delas, e comemorarão e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentavam os que moram na terra. Depois dos 3 dias e meio entrou neles espírito de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé no passado, e eles ficaram em pé, e os que os viram ficaram com muito medo. Eles ouviram uma voz alta lhes dizer desde o céu: subam para cá. Então subiram para o céu numa nuvem, e seus inimigos os viram. Naquela hora ocorreu um grande terremoto. Caiu 1/10 da cidade, 7.000 pessoas foram mortas pelo terremoto, e as demais ficaram com medo e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai já passou. Atenção, o terceiro ai vem depressa. O 7º anjo tocou sua trombeta, e houve vozes altas no céu dizendo: o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: agradecemos a ti, Jeová Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é e que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Mas as nações ficaram iradas e veio tua própria ira, e veio o tempo determinado para os mortos serem julgados e para recompensar os teus escravos, os profetas, bem como os santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para arruinar os que arruinam a terra. Então, o santuário do templo de Deus no céu foi aberto e viu-se a arca do pacto no santuário do templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e forte granizo. Viu-se então um grande sinal no céu. Uma mulher estava vestida com o sol, a lua estava debaixo dos seus pés, e na cabeça dela havia uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e clamava nas suas dores e na sua agonia de dar à luz. Viu-se outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas, coroas reais. A sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou para baixo, para a terra. O dragão ficou parado diante da mulher que estava para dar à luz, para que, quando ela desse à luz, pudesse lhe devorar o filho. E ela deu à luz a um filho, um menino, que pastoreará todas as nações com vara de ferro. O filho dela lhe foi então subitamente tirado e levado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus e onde seria alimentada por 1.260 dias. E rompeu uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos batalharam, mas eles não venceram, nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim, foi lançado para baixo um grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada.
Ele foi lançado para baixo à terra e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Ouviu uma voz alta no céu dizer: Agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador de nossos irmãos, que os acusa dia e noite perante nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho deles e não amaram a própria vida, nem mesmo ao encarar a morte. Por essa razão, alegrem-se, ó céus, e vocês que residem neles, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu à terra e o mar. Porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Quando o dragão viu que tinha sido lançado para baixo, à terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho, homem. A mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas de uma grande águia para que ela pudesse voar para o deserto, para o seu lugar, onde seria alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, longe da face da serpente. E a serpente vomitou água como um rio atrás da mulher para que ela se afogasse no rio. Mas a terra veio em ajuda da mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão havia vomitado. Né? Então o dragão ficou furioso com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, os que obedecem aos mandamentos de Deus e têm a obra de dar testemunho de Jesus. Fim do capítulo 12. Da leitura anterior, eu falei que quem é puta no outro não tá achando ruim. E aí eu vou pegar aqui um argumento que eu chamo de... Eu apelidei, né? Argumento Salvador das Putas. É Mateus 21, 28 e 32. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje no vinhedo. Em resposta, esse lhe disse: Não irei. Mas depois se arrependeu e foi. Aproximando-se do segundo, o pai disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, senhor. Tipo, tô indo lá. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles disseram: O primeiro. Jesus lhes disse: Garanto a vocês que os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino de Deus, porque João veio a vocês num caminho de justiça, mas vocês não acreditaram nele. No entanto, os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. E nem mesmo depois de verem isso, vocês se arrependeram ao ponto de acreditar nele.